Olá, sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha do Instituto Bioicos. Eu me chamo Aline Pereira, mestre em Biologia de Vertebrados e membro no Instituto Bioicos. E hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos falar um pouco sobre divulgação científica das ciências do mar. E quem vai nos contar mais é a bióloga, divulgadora científica e também autora Jana Del Favero. Jana, seja bem-vinda e obrigada por ter topado o convite para participar do podcast. Para começarmos, gostaria que se apresentasse nos contando seu nome e sua formação. Oi, pessoal do podcast da Bioicos. É um prazer estar falando aqui com vocês. Meu nome é Jana, eu sou formada em Biologia. Me formei bem longe do oceano, na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. E por estar longe do oceano, eu não tive quase nada de oceanografia na graduação. Por isso eu busquei bastante cursos extracurriculares, né? Assim como vocês fazem aqui na Bioicos. Fiz estágios fora, no Tamar, no Centro de Biologia Marinha da USP e no Aquário do Guarujá. E sempre que possível, assim, tentava me aproximar, né, do oceano, que era uma área que eu gostava muito. Já na graduação, eu comecei a pesquisar peixes. Eu fui pesquisar peixes amazônicos no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e fiquei por lá 6 meses pesquisando peixes ornamentais. Foi uma experiência bem enriquecedora. E eu falo que depois que eu trabalhava com peixes, a migração da água doce para água salgada foi facilitada. Que eu trabalhei com reprodução no Mamirauá. Depois eu fui para peixes de juvenis de estuários de Canané e da Ilha do Cardoso. E depois ovos e larvas na plataforma continental sudeste do Brasil. O mestrado e o doutorado foram realizados no Instituto de Oceanografia da USP. O doutorado eu fiz uma dupla titulação com a Universidade de Massachusetts. E depois que eu formei, eu fiquei um tempo como professora substituta na Biologia Marinha da UFRJ. Realizei um primeiro pós-doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E atualmente eu estou na Ecologia aqui da UFRJ no Rio de Janeiro e sou membro do Comitê de Gestão da Década do Oceano no Brasil. Falando um pouco do seu blog, nos explique o que é Bate-Papo com Netuno e o porquê do nome. O Bate-Papo com Netuno, ele é uma plataforma de divulgação das ciências do mar. Ele começou em 2015, da inquietação de algumas amigas. Na época nós éramos todas pós-graduandas lá da USP. E a gente fala que a gente estava meio cansada de o pessoal perguntar: Oceano, o quê? O que você pesquisa? Por que você faz isso? Você não está cansada de só trabalhar, não? Quando que você vai ganhar dinheiro? Então a gente tinha esse negócio dentro da gente que, a pós-graduação não é vista como um trabalho, a gente não é visto como um trabalhador remunerado, né? Porque as pessoas realmente não valorizam, não entendem que a pesquisa, a grande parte da pesquisa no Brasil é feita dentro dos muros da universidade. E aí a gente tinha também essa inquietação de levar os conhecimentos das ciências do mar para a sociedade. Então, em 2015, a gente começou apenas entre amigas, éramos 5 e começamos com a sessão Ciências do Mar, que era explicar a tua pesquisa para um público mais amplo. A sessão Mulheres na Ciência, que a gente discute os vieses de gênero na academia. E a vida de cientista, que no começo era mais só inspiração, mostrar o dia a dia, rotina de laboratório, uma viagem embarcada, um trabalho de campo maneiro. Só que depois também virou um pouco dos desafios da vida de cientista, né? Ansiedade, síndrome do impostor,
entre outros problemas que a gente enfrenta por estar seguindo essa carreira acadêmica, né? O nome veio um pouco da ideia do que é o Bate-Papo com Netuno, né? Se vocês pegam o nosso desenho que nos representa, ele tem uma sereia, ou seja, nós mulheres, né? A equipe editorial do Bate-Papo com Netuno é toda de mulher, e ela tá como uma psicóloga. Netuno tá num divã, como que pedindo ajuda, pedindo para que as pessoas o escutassem e o ajudassem. A gente acredita que tipo assim, as pessoas só vão ajudar Netuno se elas conhecerem. Então é um pouco este papel das sereias do Bate-Papo com Netuno. Amei toda a lógica por trás do nome e o logo do blog, demais! Mas aqui, como você já mencionou, o blog tem uma seção que fala sobre as mulheres na ciência. Então conte para nós qual a importância dessa seção e para você quais são os desafios para nós mulheres na ciência. Então, quando nós começamos a desenhar o formato do Bate-Papo com Netuno, eu estava morando nos Estados Unidos, fazendo a dupla titulação do doutorado. E na ocasião, uma amiga minha me convidou para ir num workshop no Woods Hole. Para quem não sabe, o Woods Hole é um dos maiores institutos oceanográficos do mundo. E esse workshop ainda era organizado pelo MIT e por Harvard. Então eu estava assim, vou, porque vai ser um super workshop e eu vou conhecer o Woods Hole, que é o maior instituto de oceanografia do mundo. E para minha surpresa, o tema do workshop foi sobre mulheres nas ciências do mar. No caso, tinha sido a primeira reunião da Sociedade de Mulheres nas Ciências Marinhas, que hoje já tem até um braço no Brasil, né? A SWMS. Nós temos até um post falando sobre isso, a gente já trabalhou bastante com esse braço aqui do Brasil. E eu fiquei abismada com aquilo, isso era em 2014, as pessoas discutindo mulheres na ciência, discutindo preconceito, discutindo dificuldades, e eu assim, meu Deus, a gente nunca falou sobre isso no Brasil, eu nunca vi uma discussão assim, perto disso no Brasil. E aí na hora eu conversei com as meninas, uma das meninas abraçou na hora, a Cássia, achou muito legal. E foi engraçado porque teve estranhamento por membros da equipe, do tipo assim, sério que a gente vai falar sobre isso? Pra que a gente vai falar sobre isso? E aí eu lembro de buscar dados, de correr atrás, tem até um post meu, foi um dos primeiros, que chama O Sexo Realmente Importa, onde eu trago bastante dados, né, bastante informações, e ele depois já foi atualizado, acho que esse ano, pela professora Juliana Leonel, da UFSC. E vencida essa barreira dentro da própria equipe, a gente resolveu, então, ter a seção Mulheres na Ciência também. E junto, assim, a gente lançou Ciências do Mar e Mulheres na Ciência. No primeiro post de Mulheres na Ciência, eu falo exatamente desse workshop. Se você for lá atrás, na nossa página, você vai ver que o primeiro post foi esse gatilho que disparou quando eu participei desse workshop. E no começo a gente recebia muita crítica. Crítica do tipo, para de mimimi, vai fazer ciência, não é assim, vocês reclamam demais, devia estar pesquisando mais. Teve crítica do tipo, vocês vão perder o público masculino. E nós decidimos manter, abraçamos a causa, nós fomos assim, uma das pioneiras a falar sobre mulheres na ciência, principalmente mulheres no mar. E hoje a gente adora, a gente fica muito orgulhoso assim, do tanto que isso cresceu, do tanto que tem gente discutindo, que tem gente agindo, tem mulheres na ictiologia, mulheres na entomologia. Nós já fomos convidadas de participar presencialmente em um monte de mesas redondas na USP,
para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, para o Congresso Brasileiro de Zoologia. Então eu acho que essa sessão assim virou um dos nossos braços mais fortes, assim, é o grande diferencial nosso. Nós até já começamos, nós tivemos um post sobre um depoimento de uma menina que sofreu assédio em embarque, e depois daquilo nós resolvemos fazer assim, pelas redes sociais uma pesquisa de mulheres em embarque, assim, que sofreram, mulheres em trabalhos embarcados. E foram assustadores os resultados. Os dados foram muito alarmantes. Então, nós decidimos, a partir disso, fazer um projeto de pesquisa mesmo. Buscamos uma parceira psicóloga, a da Federal da Bahia, e estamos agora escrevendo um projeto que vai ser passado pela Comissão de Ética. Vai ter uma aluna de mestrado da Catarina Marcolin, que é professora da UFSB, sobre o tema, porque a nossa ideia a gente fez uma pesquisa rápida, teve uns resultados legais, mas a gente precisa de uma pesquisa bem embasada para poder apresentar em todas as universidades, em todos os navios de pesquisa, conversar com a Marinha, porque é gritante que assédios ainda ocorram. Então nós queremos embasar para conseguir fazer um relatório, talvez um manual de boas práticas explicando o que é assédio, porque já teve vez em palestra nossa sobre assédio em mulheres embarcadas que um professor se levantar e falar: nossa, eu não sabia que eu fazia assédio nas minhas alunas, muito obrigado. No caso não era um assédio com conotação sexual, mas muito obrigada pela palestra. Então a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa levar o conhecimento para combater, né, um problema. E a outra pergunta, né, quais são os desafios para nós mulheres na ciência? Eu acho que isso do assédio, né, a gente não se sente segura indo para um navio, indo em campo, às vezes ficando sozinha no laboratório até tarde da noite. Nós temos maiores tendências de desenvolver síndrome do impostor, crises de ansiedade, justamente pelo fato de nós sofrermos mais assédio, né? Que mais? Diferenças salariais, que mesmo no Brasil, no caso de professores universitários, serem concursados, então o salário ser o mesmo, muitos vivem de bolsas de produtividade de pesquisa, e homens conseguem muito mais, então precisa nivelar isso, né? Tem alguns editais que já estão nivelando, do Serrapilheira mesmo fala que se você tiver filho, do que considerar a tua publicação científica nos últimos 5 anos, você considera 6 anos, alguma coisa assim. E a questão da maternidade, né, que no Brasil é jogada unicamente nas costas, assim, da mulher. Você vê agora com a pandemia mesmo, teve um estudo com as revistas científicas mostrando que o número de papers com autoria feminina diminuiu durante a pandemia, que provavelmente é por causa das mães ficando em casa com os filhos. A gente tem um post sobre creches em universidades, a importância que isso tem, né, para a participação da mulher, entre outros, assim. Então os desafios são imensos, é muito legal ver que estão sendo mudadas, né? Tem algumas iniciativas bem bacanas, umas mulheres que estão na coordenação da Sociedade Brasileira de Ictiologia, elas estavam falando de, no próximo evento, né, o Congresso Brasileiro de Ictiologia, ter um espaço kids para que as mães possam ir para as palestras e ter com quem deixar o filho. Então isso é fenomenal, assim. É um desafio, com certeza para as mulheres é maior, só que as mulheres também estão se unindo, né? Então vão conseguir superar isso. Assim eu espero, né? Eu já vejo bastante evoluções. Poxa, Jana, fico muito feliz em saber que essa seção do seu blog ajuda muito nesse problema que infelizmente nos acompanha desde muito tempo.
Infelizmente o assédio ele existe, seja ele moral ou de cunho sexual, e falar disso abertamente, levando conhecimento não só para o público masculino, mas principalmente para o público feminino, é muito importante, pois só através do conhecimento, nós como sociedade poderemos mudar nossas atitudes referentes ao tema. E assim, para você, quais são os desafios em fazer divulgação científica? E como podemos superar esses desafios? Nossa, são vários os desafios de fazer divulgação científica no Brasil. Eu acho que o primeiro dele é a falta de valorização para a pessoa que faz. Nós somos um time de voluntárias, né? Todo mundo tem um outro trabalho ou é estudante de graduação ou pós, e muitas vezes a atividade realizada no Bate-Papo com Netuno não conta, não pontua para um concurso de professor ou para as professoras, né? Nós temos 2 professoras, nem sempre conta nos relatórios de progressão de carreira. Muito pelo contrário, né? A gente já teve relato de ser visto com mau olho, de falar que é perda de tempo, que a pessoa devia estar fazendo outra coisa. Então, o primeiro é essa falta de valorização de quem faz e, consequentemente, é isso, falta de financiamento, né? São bem poucos editais para divulgadores científicos ou bolsas, trabalhos que contratem uma pessoa para fazer isso mesmo, né? Então, acaba que fica bem difícil para a gente monetizar tanto a hora gasta, né, a atividade, quanto também toda vez que a gente precisa gastar dinheiro, por exemplo, para manter a página. A gente vai fazer alguma campanha, a gente já vendeu camiseta, a gente já está pensando para uma próxima campanha, para o ano que vem, de vender algum outro produto, porque tem gasto, né? É página, às vezes evento online, a gente já participou de muito, evento online não, desculpa, evento presencial, a gente já participou de muito evento presencial e aí tinha que fazer pôster, fazer banner. Então tem esses gastos, então é difícil monetizar, pelo menos a gente sente essa dificuldade. E o outro é o atingir mais pessoas, né? Falar com o público diferente da sua bolha, né? Às vezes dá a impressão que a gente só está conversando com os convertidos, com as pessoas da área. E isso eu sinto que a gente já participou de eventos com grandes divulgadores científicos, como as meninas do Nunca Vi um Cientista. E elas falam a mesma coisa, da dificuldade de furar a bolha, né? De atingir outras pessoas. E como superar, a gente não sabe. Se vocês souberem a resposta e quiserem ajudar a gente, seria bem-vinda, assim. O que a gente tenta fazer, tipo, para atingir um público diverso é ter diversas frentes, né? Tipo, o nosso principal são textos da página, que são textos, assim, bastante acessados em várias buscas no Google. Nós estamos entre os 10 primeiros. Hoje mesmo eu estava vendo Década do Oceano e nós estamos em 4º nacional, perdendo apenas para o site oficial do MCTI e para 2 postagens da própria ONU. Teve uma vez que eu postei bacias oceanográficas e um post meu do Bate-Papo com Netuno foi o primeiro que apareceu na busca do Google. Então, tipo assim, nós temos esse de texto, que é o nosso principal, e aí saímos buscando outras frentes para buscar outros públicos, né? O podcast vai ser um público mais diferente, de quem consome mais podcast. Aí começamos agora recente vídeos pro canal do Instagram e pro YouTube, vídeos que traduzem posts de ciências do mar que a gente já tem lá de 2015, que são atemporais e que poderiam ser vistos de outra forma, né? Como na forma de um vídeo, para atingir pessoas que buscam informações nas redes sociais, né? Através de hashtags ou outro jeito.
Financiamento, que eu falei, a gente tenta essas campanhas, mas elas são sempre, assim, pra gente muito cansativas, né? Tipo, você vender camiseta, você tem que pegar tamanho, você tem que calcular frete, aí depois tem que buscar, tem que vender. Deram um bom resultado, a gente levantou um bom dinheiro, mas, assim, a gente perdeu muito tempo, foi muito cansativo Mas precisa, né? A gente já tá pensando numa próxima campanha, porque a gente já tá quase zerando o nosso fundo. Infelizmente é tudo isso que você disse. Temos que lidar com esse desinteresse não só na questão política, mas também de boa parte da sociedade. Mas acho que o segredo é sermos resilientes e nunca desistir. Poderia ter uma maneira melhor para superar? Com certeza. Mas de imediato creio que nunca desistir ainda é a melhor forma. Eu acho que nós, pesquisadores, temos isso em nós. Deve ser algum pré-requisito. Bem, depois de toda essa reflexão, nos responda. Como podemos conscientizar as populações que vivem distantes do oceano sobre a sua importância? Como podemos conscientizar populações que vivem distante do oceano sobre a sua importância? Eu acho que a gente ainda não sabe ainda nem como conscientizar populações que vivem no pé do oceano, digamos assim, sobre a sua importância. Infelizmente, assim, por mais que você faça divulgação científica, educação ambiental, que fale do oceano, que queira levar o oceano, às vezes se a pessoa não se sensibilizar, se aquilo não tocar ela, ou se ela não se sentir empoderada, tipo assim, ela perceber que ela pertence àquele ambiente, que ela precisa defender aquele ambiente, que ela precisa participar, é difícil. Então, tipo assim, além de levar a informação para pessoas distantes do oceano, é preciso fazer elas sentirem mesmo, sabe? Sentirem que só assim vai ter alguma mudança de hábito, algum apego com o tema. Se for só assim, ok, aprendi que o oceano é o pulmão do mundo, coloquei lá na prova do vestibular, pronto, acabou. Não, elas precisam realmente sentir que o oceano está sendo ameaçado e que aquilo é importante, né? E essa sensibilização eu acho que é mais complicada de fazer. As divulgações online, qualquer uma que seja, né, post, podcast, leva informação, mas eu gosto muito dos eventos cara a cara que a gente participa, sabe? Que às vezes é um efeito formiguinha mesmo, mas que você realmente toca no coração daquela pessoa, né? Teve um evento na Avenida Paulista que a gente participou, e aí tinha uns cartazinhos assim, jovens pesquisadores, e aí tinha foto não só de pessoas da equipe, mas de pessoas que tinham escrito pra gente. E, por exemplo, tinha lá a Amanda que tinha ido para a Antártica, e a Amanda estava participando no evento, e aí a pessoa via, nossa, mas você é aquela, você foi para a Antártica, nossa, eu achava que era uma coisa de outro mundo ir para a Antártica, ou que as pessoas que foram para lá era de outro mundo, e você está aqui no meio da Avenida Paulista falando comigo. Então isso é muito importante, isso é muito legal, né? Eu gosto muito desse contato, desse cara a cara. Lógico que todas as iniciativas são bem-vindas, né? Você começa levando informação, depois você começa sensibilizando, depois você vai empoderar. São vários passinhos muito importantes que têm que ser trabalhados em conjunto, né? Uma coisa não pode eliminar a outra. Com certeza. É no trabalho de formiguinha que vamos conseguindo conscientizar. Só não podemos desistir. Agora é o momento que eu mais esperei dessa nossa entrevista. Quero que você conte-nos quem é Suvaco e seu livro. O Suvaco é o meu cachorro. Ele é da raça boiadeiro australiano, tem problema auditivo, não escuta, e tem 3 aninhos, e ele já é personagem de uma série de livros infantis.
sendo que o primeiro já está publicado e os outros 2 a caminho. Lógico que os livros são sobre o mar, sobre o oceano. Então, nesse primeiro livrinho, o Sovaco foi para a praia e aí ele vai conhecendo diversos animais marinhos não tão populares, digamos assim, né? Primeiro ele chega na praia, pulgas deles começam a ficar ouriçada do corpo deles, porque elas veem que tem um monte de pulgas do mar. Aí as pulgas do mar explicam que elas não são insetos, que elas não vão picar o sovaco. Aí ele começa a cavar, conhece a Maria Farinha. Aí vai andar no costão rochoso para ver as tartaruguinhas que estavam nascendo e conversa com os mexilhões. Os mexilhões falam que se alimentam de plâncton, porque ele ficou intrigado, né? Se o mexilhão é fixo, o que eles fazem, né? Quando a água sobe. E aí os mexilhões explicam que é a hora que eles mais gostam, que eles estão filtrando o plâncton. E aí o sovaco quer ir nadar, porque ele tá com fome, e aí ele quer comer o plâncton também. E aí lógico que aparece um golfinho super inteligente, explicando que não é tão fácil assim, né? Ele enxergar o plâncton. E assim vai, né? Esse dia na praia, que aí termina com esse golfinho, convidando ele para conhecer mais embaixo. Então, no segundo, ele vai mergulhando e também se mete algumas enrascadas, conhecem outros animais nesse mergulho. E termina ele vendo uma cachalote vindo do fundo. Então, ele quer ir mais fundo ainda. O golfinho explica que ele não pode, só com cilindro. E aí, no terceiro livro, ele vai num submarino lá para aquela região misteriosa, né? Cheia de criaturas que mexem com o imaginário de todo mundo. E aí, são esses 3 livrinhos que, por enquanto, assim, o primeiro já saiu, já foi publicado. O segundo está sendo ilustrado e o terceiro vai ser para o ano que vem. Mas é isso, assim. Jana, eu preciso confessar, eu sou apaixonada pelo sovaco. Já sigo ele no Instagram, tenho o livro da primeira aventura. E assim, eu gostaria que você contasse como surgiu a ideia de unir essas 2 paixões, o cachorro e o oceano, em um livro. E a princípio, quais suas expectativas com relação à publicação do livro? A ideia surgiu de um momento bem bobo até, podemos dizer. Eu estava indo colocar minha sobrinha para dormir e a minha sobrinha pediu que eu contasse uma história do sovaco para ela dormir. Aí eu, nossa, que história do sovaco que eu vou contar? E aí, naturalmente, veio vindo essa sequência dele ir conhecer animais e querer conhecer mais. E ela adorou. Eu lembro de eu sair do quarto, falar pro meu irmão falou assim, nossa, é super difícil a gente achar livro assim, com fundo mais educativo, do oceano, não sei o que lá. E aí aquilo ficou na cachola, eu escrevi, rascunhei, né? Todos os outros já estão rascunhados, né? O segundo já está escrito, o terceiro rascunhado. E aquilo ficou guardado, assim, até o dia que eu conheci o Gilberto, que era a pessoa que estava fazendo as tirinhas pro bate-papo com o Netuno, e eu falei, Giba, eu tenho um projetinho aqui na cachola, você não animaria a ser o ilustrador? Eu lembro que ele assim, imagina, eu tô super corrido, não vou conseguir fazer, não sei o que lá. Aí eu, que pena, tudo bem, né? E aí ele, mas deixa eu dar uma olhada no texto. Ele leu o texto, na hora ele me respondeu, Jana, eu vou ilustrar isso, está muito legal. E aí ele ilustrou, assim, eu lembro que eu morri de tensão no primeiro, porque eu não paguei ele, eu falei, Giba, você compra a briga comigo, o que vier de lucro a gente divide, beleza? Beleza. Então eu nem sabia se ia ter lucro ou não. E aí, por sorte não, né? Tipo, fizemos uma campanha legal de divulgação, estamos fazendo. A segunda tiragem está disponível, né? Que os primeiros eu fiz 500, assim, por conta, para ver o que ia dar. E demos, assim, em 1 mês e meio. Então, com a chegada do Dia das Crianças, a gente
fez outra tiragem, estamos vendendo, e a expectativa é que o segundo venha para o Natal. E as minhas expectativas com relação ao livro é levar para o máximo de crianças. Assim, eu estou adorando ver, toda vez que eu recebo foto de alguma criança com o livro. Já teve criança que decorou o livro, já teve mãe que falou que a criança mudou o nome do cachorro para sovaco. Isso é muito gostoso, é muito gratificante, assim, além do dinheiro que deu para pagar o ilustrador, que deu para fazer um pezinho de meia, né? Esse prazer de estar tendo esse feedback, esse retorno, está sendo muito agradável. A gente está se divertindo bastante vendendo o livro e tocando o Instagram do Sovaco. Tenho que te parabenizar pela iniciativa, porque o livro é muito bom. Como eu poderia dizer, o livro é fofo demais, é simples, bem ilustrado, realmente ensina muito. Eu digo que o Sovaco é um excelente educador. Já amo Sovaco e suas aventuras. Ao longo da nossa entrevista, podemos perceber que você leva conhecimento tanto para adultos quanto para crianças. Diante disso, te pergunto, como é fazer divulgação científica para dois públicos tão diferentes? Se você está fazendo um trabalho para públicos diferentes, você tem que entregar materiais diferentes, né? Tanto que o do Sovaco é um livrinho. Quando a gente não tinha dinheiro, tinha gente que falava, faz só um PDF, coloca para rodar, ou vende o e-book que vai ser mais fácil. Eu falava, gente, é criança gosta do papel, tem que ter umas atividades no final para a criança colorir, para a criança ligar o personagem a uma foto de verdade, para ela visualizar como é que é o bicho diferente. Então você tem que entregar materiais diferentes, né? Eu fiz um Instagram do Sovaco também, que aí a ideia do Instagram, na verdade, não é nem para criança tá no Instagram, mas, por exemplo, tem a pulga do mar. Aí eu já fiz alguns posts falando mais curiosidades sobre a pulga do mar. Então a mãe lê e a mãe consegue interagir para a criança, levar mais informações para ela, ou colocar desenho para colorir, colocar algum filminho de algum bicho que foi falado no livro, algum bicho curioso, para que a mãe aprenda um pouco. E eu tive vários relatos de pessoas que falaram que aprenderam bastante com o livrinho, né? Pessoas grandes, e passe para a criança, sabe? Seja esse momento assim de interação, pais, tios com a criança. Então, se você está fazendo divulgação científica para públicos diferentes, você vai entregar materiais diferentes, a tua linguagem vai ser diferente. Eu recebi do Instagram perguntas de crianças. Aí, quando eu conhecia, eu falava, você não pede para ele gravar um videozinho com essa pergunta? E aí eu respondia com vídeo também. Então a criança gostava mais de ver, olha, ela falou meu nome, olha, o Sovaco tá do lado dela e ela falou meu nome. Então, tipo assim, é uma interação diferente e é bem divertida, assim. Então, para finalizar, a pergunta que todos querem saber: quando você publicará as novas aventuras do Sovaco? Bem, né? Eu acho que eu já falei, o segundo do Sovaco sai para o Natal. O Giba, que é o ilustrador, já está ilustrando, já tem até alguns spoilers da ilustração no Instagram do Sovaco. O terceiro livrinho vai ser para o primeiro trimestre do ano que vem, e as ideias não pararam, assim. Nós queremos realmente continuar a fazer uma outra série do Sovaco, assim, porque está sendo bem gratificante, bem divertido. Quero levar aí para ambientes diferentes, né? Explorar um pouquinho mais esse oceano que é muito vasto. Mas vai sair, dando tudo certo, várias aventuras do Sovaco por aí. Jana, quero que fique à vontade, caso queira fazer mais alguma consideração. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho o trabalho do Bate-Papo com Netuno, nós estamos no Instagram, Facebook,
o site mesmo, né, batepapoconetuno.com, Twitter, agora no YouTube, e também para conhecer o Sovaco, né, aí é só pelo Instagram, que é Sovaco_cão. É o melhor jeito até de vocês falarem comigo, né, se quiserem conversar comigo, porque eu do Bate-Papo com Netuno, como tem uma equipe grande por trás, nem sempre sou eu que estou no Instagram, mas no do Sovaco, com certeza vocês vão falar comigo, tá? E aí eu tô à disposição de todo mundo. Beijo grande. Mais uma vez, obrigada pela sua participação no nosso podcast. Eu adorei conversar com você, saber mais sobre o seu blog, mas muito mais sobre o Sovaco. E se vocês quiserem saber mais sobre os trabalhos realizados pela Jana, acessem o site www.batepapoconetuno.com para conferir todo o trabalho dela no blog. E para saberem mais do Sovaco, é só acessar o Instagram @sovaco_cão, sem o tio, e se deliciem com as aventuras desse cão que é um amorzinho. Gostou desse episódio e quer saber mais sobre o Instituto Bioicos? Acesse nosso site bioicos.org.br e lá você encontra sobre os nossos cursos online e presenciais, a revista Biologia Marinha, os projetos do Instituto e muito mais. E se você quiser contribuir com o Instituto Bioicos, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link catarse.me e buscar pelo projeto Biologia Marinha Bioicos. É isso aí, pessoal. Aqui é a Aline, membro do Instituto Bioicos, e até o próximo episódio.